Olá, pessoal, mais um Resgate Futsal Resenha. Eu começo sempre sorrindo porque, como eu digo, é uma alegria reencontrar. Não é pessoalmente, mas é assim, né? Através da internet, através da conexão via link. E eu tô aqui com um cracaço. É o grande André Barata. Olha só aí, tá inteiraço Barata, hein, rapaz? Tudo tranquilo contigo, ô Barata? Tudo tranquilo, Plácido. Satisfação enorme falar com você. Sabe que meu carinho e respeito por você sempre vai ter. Cara que sempre foi referência no futebol, cara que buscava sempre dando o melhor para nós. E é isso, cara. A gente se encontrava muito por aí na época que eu atuava como repórter de televisão, repórter de rádio, enfim. A gente se encontrava bastante. Agora, ingenuidade minha pensar que André Barata fosse sobrenome, o Barata, mas não é, né? Tu pode até começar contando essa história aí. Não, o Barata surgiu, como eu te falei, né? Meu nome é André Luiz Pinheiro da Silva. O Barata veio num jogo que eu fui contratado pelo SESI, né? O Ah, SESI lá da Lida Almirante. aham. E eu jogando sub-17, sub-20, já o adulto, né? Com o Louso e o Éder, o treinador. E o Dida, sem querer, viu aquele jogador rápido na época, né? Chamou, parece uma baratinha. O cara, quando pega a bola, esse moleque, parece uma baratinha. E ficou, cara. Desde os meus 17 anos, esse apelido ficou. Hoje eu tenho 41. E esse apelido ficou marcado na história do futebol paraense. Bom, aí já vai entrar um personagem que inclusive já esteve aqui com a gente, que é o Dida. O Dida gostava de botar pedido nos outros? Porra, e bem. Ele botava pra caramba, quando botava nele, ele não gostava. Grande Ei, Dida, tá moleque, vendo? Tá esse, vendo? esse dia é fora de série, Plácido. É, Não né? tinha pra ele, não, cara. É, né? Não tinha, não tinha. Um cara diferenciado mesmo, um cara brincalhão na resenha, um cara do bem, entendeu? Ah, Sempre deu apoio para mim quando eu estava lá no SESI, que eu era moleque, né? Na aham. época, ele já era mais velho, com certeza. E foi um cara que me deu muita força ali. Não só ele, como vários jogadores, né? Beleza, olha, a nossa resenha tá só começando. E você que tá acompanhando aí, que gosta só de ficar assistindo de boa, de boaça, faça a sua parte também. Além de assistir, você curte o nosso conteúdo, deixa seu like aí, faça seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Afinal de contas, esse projeto ele é nosso. Já estamos agora no quarto episódio aqui com o Barata. Bora ver se eu me lembro. Começamos com o Cledson. Depois viemos com o Dida, o cara que gostava de botar apelido, mas não gostava de ser apelidado. Tivemos o Dedé também. E agora estamos tendo aqui o Barata, o André Barata. Rapaz, isso aí tinha muita habilidade. Portanto, vamos lá, faça a sua parte. Esse projeto é nosso. É para o futsal, é de resgate do futsal. Curte, comenta, compartilha e te inscreve no canal, espalha para todo mundo, para a gente realmente fazer desse um projeto vitorioso. Mas assim, Barata, quando é que tu surge, cara, no futsal? Tu te lembra? Tu és bom de memória? Como é que foi? Conta pra gente. Plácido, eu me lembro perfeitamente. Eu comecei com 12 anos, né? Ah, Essa vida de futebol. Fui fazer um teste na Tuna, campo. Aí fiquei lá na escolinha, depois fui fazer o teste para ver se eu tu aprovava e lembra não que ano era aprovei. esse? Cara, égua Plácido, Hum, deixa eu lembrar aqui, eu acho que era um ano de mais ou menos aí. 96, 97, acho que eu Ah, tinha uns tá. 12 anos por aí. Tá. Olha, se alguém souber melhor, vai botar no comentário. Não, Barata, não foi esse ano. Foi ano tal. Pronto, a Sim, gente sim. recebe a ajuda das pessoas. Pronto. Pois é, porque como eu sou de 84, então Ah, com 12 anos é 96, não é isso? exatamente, a matemática é essa aí. Pois é, então acho que era mais ou menos aí, 96, 97. Aí fui lá, fui convidado, né? Pedi muito pro meu pai me levou e fiquei lá treinando. Fiquei, eu acho que uns 3 meses treinando lá. Aí na hora da peneira lá, como era muito jogador, pouco tempo pro cara mostrar o seu talento, infelizmente eu não passei. Queria desistir do futebol, falei, não, isso não é para mim não, que é muito jogador, e poxa, eu não vou conseguir. Aí 2000, e aí 96, né, 97, 98, acho que 98 para 99,
eu fui pro SESI fazer um teste, outro convite do amigo meu. Isso eu já tinha jogado Jeps pelo Paulo de Brito, né, onde eu estudei. Uhum. E aí o rapaz me viu jogar e falou: tu não quer fazer um teste lá no Quem SESI? era esse Eu teu falei: eu amigo? vou. Quem era esse teu amigo? Quem era meu amigo? Sim. Na época, se eu não me engano o nome dele, porque como faz muito tempo, acho que era o Ah, Rodrigo. Um menino que... Era um colega de sala, era isso. Colega de sala, isso, isso. E aí ele falou: bora lá, rapaz. Eu tenho, eu tenho uma parceria lá, eu tô treinando lá e vamos lá. Falei: bora. Aí ele veio até em casa me buscar, a gente ia de bicicleta. Aí tu acredita, Plácido? Cheguei lá, ele me apresentou pro Louso e pra Renata, que era a olheira dele, né, do Louso. Ah, Aí no meu primeiro treino, Plácido, mais de 70 garotos, 80. imagina. Aí como era 4 na linha no gol, né? Aí Hum, eu fiquei no quarto quarteto. hum. Aí jogou o primeiro lá, jogou o segundo, o terceiro. Eu sei que eu fui jogar lá para as 9 horas. Tô desde 6 horas lá. Aí no meu primeiro, na minha primeira bola, eu pego uma bola na ala, né? Hum. Sabe como eu era muito para frente mesmo nessas horas. Dei 2 dribles no cara lá e fiz o gol. Um abraço. Um minuto e pouco de jogo só de treino. Aí depois fiz mais outro. Eu sei que ao todo eu fiz 3. Aí na hora de chamar, ela foi chamando. Ficou todo mundo sentado na arquibancada, ela só fazia assim: esse vem, esse não vem. Esse vem, esse não vem. Quando chegou na minha vez, ela falou: olha, você pode vir amanhã. Aí vim de novo amanhã, Plácido. Já fui na bike, já sozinho, já sabia onde era. É. Fiz de novo o teste, né? Com pouca gente. Já fiz um treino com os caras, contra o time dos caras que já eram da Federado, e fui bem. Aí ela reuniu de novo a galera e falou: esse vem, esse não vem. Quando chegou na minha vez, ela falou: olha, você pode vir. E você, ela me chamou em particular, que já pode trazer teu documento que você vai ficar federado. Você vai jogar pelo César aqui, o Paraense. Poxa, minha alegria foi muito grande. Cheguei em casa, contei para minha família, né? Aham. Meus pais me elogiaram, né? Deram parabéns. E no outro dia eu fui com meus documentos. Cheguei lá, fui na sala do Louso, ele me escreveu, peguei os documentos, me escreveu, me deu naquele tempo era um sapato rainha, né? Que ele dava para cada um vôlei. E daí fiquei, cara. Fiquei uma temporada no SESI. Aí para te ter uma ideia como foi tudo rápido na minha vida, Plácido. Hum. Joguei sub-17, joguei o sub-20 e já joguei o adulto. Depois me puxaram para jogar o adulto. Foi aonde eu conheci o Dida. Ele que botou o apelido em mim. Aí um amistou, um jogo contra o Remo, mata-mata. Não estou lembrado o mês nem a data. E para arrebentei contra o Remo, infelizmente a gente perdeu, né? E no outro dia veio um rapaz aqui em casa, perguntando onde é que mora o Barata. Bairro do E esse Marco. rapaz eu não sabia quem é, eu não sabia quem era, né? Bairro Aí do tinha Marco, outro hein, Barata Barata? aqui, um genérico. Ah, Oi? bairro do Marco. Aí tinha isso, no Marco. Aí tinha outro Barata, genérico aqui, que morava aqui perto de casa, o apelido dele era Barata. Só que como o cara veio, não perguntou nada, só perguntou onde mora o Barata, os caras pensavam que era o cara lá, que era mais velho, pensavam que era para trabalho. Aí o Ah, cara foi lá, chegou lá, né? Pega, mas não é esse o Barata que eu tô procurando é o jogador. E como ele me conhecia, esse Barata, olha, ele mora ali. Aí quando o cara bateu aqui em casa, adivinha quem era? quem era? Era o finado Sérgio Ricardo. Ah, técnico que tem um trabalho, deixou um legado assim Um sensacional no legado muito futsal. grande, vou falar aqui um pouquinho dele. E Fala, aí ele pode falar. veio, né? Eu lembrei dele, eu falei: opa, tudo bom, professor? E aí, Barata? Aí conversamos tudinho, ele conversou com meu pai: olha, eu quero que você venha jogar essa temporada de 99, se eu não me engano, 98 ou 99, no Remo. Aí você já joga, como tu estourou o sub-17, aí tu já joga o sub-20 e o adulto. Hum. Aí eu falei: cara, uma oportunidade única jogar no Remo. Camisa grande, né? Sabe que o escudo pesa. Aí fui lá com o Louso Barata, para falar para ele também, deixa eu né? te perguntar Perguntei uma se... coisa. Se eu te perguntar uma coisa, foste ganhando alguma coisa financeiramente? Como é que foi? No Remo, no SESI, não. Mas no Ele só Remo. dava No Remo, o Sérgio me dava uma ajuda de custo. Ah, tá. Na época, a ajuda de custo era R$ 150, R$ 100, eu acho, na época. Como Uhum. se fosse hoje valendo 300, R$ 400, entendeu? Uhum. Aí ele ajudava com cesta básica também, né? Era um cara muito coração. Eu fui lá, voltei no SESI e falei pro Louso: professor, eu recebi uma proposta assim, assim, eu posso ir pro campo também. Ele falou: Barata, aqui a gente só vê os talentos. Aqui não é para você ir longe, aqui você abre o mercado para você ir para outro clube maior.
você está liberado, pode ir por mim, você está liberado para ir pro Remo. Eu abracei ele, falei para ele muito obrigado pela oportunidade e eu vim pro Remo. Aí daí foi só alegria, mano. Aí daí joguei o Sub-20, foi meu primeiro ano que eu lhe falei, que eu fiz 54 gols, ou foi 59, não tô lembrado muito. Foi mesmo, rapaz? Foi, pô. Incluindo o Sub-20 e o adulto, entendeu? Ah, eu sei. As duas categorias. Tu jogava as duas simultaneamente. Já jogava as duas categorias. E aí, ele veio, o Sérgio, né? Me fez a proposta, me apresentei lá e como eu não conhecia muita gente, né? Aí fui conhecendo, e o cara que virou meu amigo mesmo lá do Remo foi o Cassiá, até hoje, né? É o cara que eu tenho mais contato, é um cara que sempre vem aqui em casa, vou na dele, né? E aí começou a minha trajetória no futebol. Aí fui bem, ganhei meu primeiro ano, depois no outro ano já fui troféu Romulo Maurana, né? Ganhei o troféu. E aí foi só alegria, cara. Aí ele levou nós pro campo, né? Eu e o Marquinhos, o pivô. A gente foi fazer um teste lá, até me lembro que foi como se fosse hoje, lá no Mangueirão. Na época, nem chuteira a gente tinha, né? Jogava descalço lá, a gente foi fazer um teste. Do Remo nessa época, tu lembra? Dornelles, Carlinhos Dornelles. Ah, tá. Entendeu? Aí eu fui primeiro no Mangueirão jogar uma bola que ele levou nós lá, né? Que eu ia entrar no projeto Papo Cabeça lá, que ele conseguiu pela CEL. Aí ele falou, olha, se tu quiser ir no campo, eu posso te apresentar para tu ir pro campo. Aí eu falei, vou. Aí ele me apresentou pro Dornelles, eu fui, e daí para frente, eu fiquei mais no campo, né? O futsal para mim já não dava mais para conciliar. Quando dava para me jogar, ele me convidava, ele pedia a liberação pro Remo, eu ia, mas não dava para me treinar mais com ele, porque o treino no campo era muito puxado. E aí, eu fui indo, né? Consegui fazer minha história no Remo e passei só a jogar campo. Não quis mais ir pro salão, porque depois do Sub-20, né? Com 18, 19 anos, eu recebi a proposta para ir pro profissional. Aí fui, acho que foi em 2004 que eu subi, se eu não me engano. 2013 ou 2004. Aí em 2005 eu tive a felicidade de ser campeão brasileiro da Série C. Não, tu não tava lá, tu tava? 2005? Sim, lá em Novo Hamburgo, tu tava lá? Novo Hamburgo, tem até a foto hoje em dia. Olha lá, pô, ainda bem que o cara tem registro. Eu fui importante demais. Nosso elenco era muito grande, muito forte, né, na época. E eu me orgulho de ser reserva de vários jogadores que passou lá, renomeado no futebol brasileiro, né? Como Maurílio, Emerson, Capitão, aquela posição que eu jogava, Serginho, né? Que era um pouquinho mais para baixo. O Beto. Então era um time muito bom, cara. Carlinhos, zagueiro, Magrão, Anelka, entendeu? Barata, então só pra gente situar as pessoas que não acompanharam direito aqui o desenvolvimento da coisa, porque é o seguinte, o Barata foi pro campo e ele já tá falando aí que em 2005 é o título nacional que o Clube do Remo, que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, tem, que é o título brasileiro da Série C, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O Remo ganhou o jogo 2-0 para nós. Acho que foi 2-1, não foi não aquele jogo? Ou foi 2-0? 2-0 ou 2-1? Acho que foi 2-1. E aí... Foi 2-1? Não sei. Eu sei que a gente venceu e fomos campeões. Isso. E repara bem, teve outro resultado que favoreceu o Remo na rodada lá. Aí o Remo acabou sendo campeão. Foi bem parecido com o que aconteceu agora. Entendeu? Foi bem parecido com o que aconteceu agora. Bem parecido, Só que aqui eles tiveram só acesso e não foram campeão, né? Isso. Bem parecido. Eu digo as coisas, né? De o Remo ganhar e ser favorecido com outro resultado, por um outro resultado. Sim. O que é mérito também. Sim. Agora sim, Barata, quando tu começaste, só pra gente voltar um pouquinho aí, quando tu começaste, quem foi que disse pra ti assim, moleque, vai lá que tu te garante? Tu molequinho ainda, jogando aquela bola na rua e tal. Teus pais, alguém da família, como foi? Meu pai, né? Meu pai sempre me apoiou, né? Sempre eu queria ser jogador na vida, né? Sempre de moleque eu gostei de jogar bola aqui na minha área. Ele jogou bola? Papai jogou, mas só que não chegou a jogar profissional porque na época o meu avô era muito rígido, né? Queria mandar trabalhar, entendeu? E não dava dinheiro no tempo dele. E meu pai era ponta, os caras falam muito que ele era bom, né? Eu não cheguei a ver ele jogar. Mas muitos hoje em dia que eu conheço falaram, olha, teu pai era craque de bola, Barata. Era um jogador de ponta, aqueles ponta mesmo antigo.
tapa na bola para pegar, acho que era difícil. Ele era baixinho, né? Perna torta. Aí tu já viu, né, Plácido? É isso mesmo. Sabe que às vezes a gente fica olhando o cara, tu tem o quê de altura? 1 metro e quanto, Barata? Tu é alto, pô. 1,87, eu acho, 1,88. Pro cara ter habilidade com esse teu tamanhão aí, não é fácil de É encontrar, né? difícil, é. É difícil, porque tu tens habilidade, tu chega a ter mobilidade, tu chega a ter velocidade. No salão, por exemplo, eu lembro muito, claro, eu lembro do campo também, mas lembro no futsal que tu dava também uns tapas na bola aqui, passava o pé por cima da bola, quando te procurava, tu já, já tava no rumo do gol, né? Rapaz, fala disso, sabe o que eu lembrei agora? Tem uma história tua com o goleiro Mauro, né? O Mauro, goleiro, foi do quê? Foi do Ananindeua, foi do COPM. Ele tem um lance que ele diz que ele conseguiu defender uma bola tua com a testa. Ele estava no Isabelense, acho que isso já foi depois do ano 2000 ali, acho que 2004, por ali assim. Tu pega uma bola no fim do jogo, essa tua bola, se essa bola vai no rumo do gol e entra, aí seria, acho que vocês ganhariam, o teu time ganharia o jogo. Eu não tenho detalhes disso aí, mas assim, ele diz que tu entraste e ele conseguiu defender com a testa, cara. Eu achei muito interessante. Eu até cheguei a ver um vídeo sobre isso. Quem sabe até eu vou publicar isso na rede vizinha e tal. Mas assim, e quando tu chegastes, cara, no futsal, quem foi um cara que tu olhastes assim? Tem o Dida, né? Tem o Dida, tem o Cassiá, mas quem foi também o outro cara que tu olhastes assim pra te enturmar e dizer, pô, se eu conseguir acompanhar esse cara aqui, eu vou me dar bem? Cara, pra te falar a verdade, Plácido, Hum, é os caras que eu tenho de referência, né? Quando eu era moleque, que vi jogar, que eu falei, porra, mano, esse aqui é diferente, né? aham. O Dedé, por exemplo. Dedé, Acabamos de né? Não fazer. O che... episódio passado foi com ele. Pois é, não cheguei a ver, já peguei ele já um pouquinho na idade. Aham. Porra, já fazia desgraça com a bola. Tu imagina novo, entendeu? Então, um cara, um amigo meu particular, um cara que assim como eu tenho respeito, ele tem um respeito por mim, é um cara que se dá muito bem comigo, graças a Deus. Acho que no futebol eu não tive muitas inimizades, eu tive mais amizade do que inimigo. Porque eu sou um cara bacana, né, Plácido? Eu sou um cara Aham. do bem, sei chegar e sei sair. E outro cara que eu vi jogar, com meus próprios olhos até joguei, foi o Toninho. Esse cara era diferente no futsal, Lá no Remo. lá no Remo. E, moleque, ele vibrava tanto para um lado quanto para o outro. Eu tô falando assim, Eu né? sei. Cada um com as suas diferenças. O E na Humberto era habilidade, daquela para época mim. também? Oi? O Humberto era daquela época É, também? o Humberto já era mais força, né? Aham. Era mais passe, mais chute no gol, um jogador mais de pegada. Ele, o Wilson, o Piquete, Alisson. O Netinho Agora, era marcação também, não era? O Netinho. isso. Agora, jogador de habilidade mesmo. Aí vem Toninho, vinha eu. Próprio Cassiá, na época que ele estava no auge, era um cara diferente. Marquinho, pivô, craque de bola. Foi um dos melhores pivôs que eu já joguei na minha vida, cara, canhoto. Hum. Depois dele veio o Cassiá. Meu irmão, aquele cara ali, o que fazia com a bola, o que ele fez, eu fazer gol para ser artilheiro, meu irmão. Tu Era, não hein? tem noção, mano. As Tocava duas nele. Taças Brasil que eu joguei, Ah, Plácido, sub-20 pelo ah. Remo, uma foi, eu lembro benzinho, uma no Rio e a outra em Fortaleza. Eu fui os 2 vezes artilheiro, cara. Esse cara me dava a bola diferenciado, a gente já tinha uma jogada que a gente combinava. Hum. Eu dava nele, ele levava e deixava a bola pisada para trás para me finalizar. E eu sempre pegava sozinho com o goleiro. Então eu sempre tive uma tirada de bola muito boa, né? Finalizava muito bem até hoje. Então essa nossa jogada era fundamental, cara. É. Então era um cara que era diferente pra caramba, né? Que ele fala, não, esses 3 caras aí que eu joguei, entendeu? Aí depois vinha o Wallace, vinha o próprio Dida, entendeu? Aí veio o Humberto, veio o Wilson, que era marcador, entendeu? Espero que Netinho, dos Olhos Azuis, um que era cria do Sérgio também, moleque muito bom, não sei se você já ouviu falar dele, Eu lembro dele, sim. entendeu? Lembro. Banana, tinha outros jogadores, muitos jogadores bons, cara. Jogaste Mas com o assim, Clédson? diferente mesmo. Com o Joguei com Clédson. o Clédson. Clédson, joguei com o Davidson, já peguei, já eles não. Entendeu? O Clédson também, meu amigo, escondia a bola, cara. Cara, era diferenciado. Tava até jogando com ele agora no Master, né, Quarentão. A gente perdeu a semifinal ontem, felizmente não deu pra mim, que eu tava viajando, e o Gladys também, não sei por que veio, não sei se ele tava machucado. Mas era um cara também que, na época, meu irmão, fazia chover. Aí tinha o Tapioca, né? Aham. Tapioca era outro, mano. Era ele de um lado e eu do outro. Pelo amor de Deus, meu irmão. Esse Tapioca aí dava traço até na mãe. Era diferente esse cara. Muito bom jogador, mano. Tô Jogaste, te falando. jogaste com o Agamenon, não?
Contra ele só. Só contra. Era um pivô que era difícil de marcar, viu, Plácido? Era, da feita que ele... Mesmo ele sendo gordinho, né? Mas para tomar a bola desse cara aí, meu irmão. Da feita que ele escondesse a bola aqui, já Não, era. Já era. O dia havia um cara para bater, para chutar no gol, que ele rolava direitinho a bola. E para girar, se ele deixasse ele girar, era gol. Era meio gol. E agora se bora dar moral pros goleiros também, né, meu irmão? Quem é um goleiro que tu tens assim na tua lembrança e que te lançou muita bola rápida também, assim? E defendeu também, que defendeu também. Sim, na minha base lá no SESI foi o Batman. Nunca mais ouvi falar dele também, era um cara que lançava muito bem a bola, era aquele goleiro doido. Aí depois de lá, eu fui pro Remo. Aí veio o Valber, né? O Valber. Aí veio o Oscar. O Bira. Isso. O filho do Bira Burro, né? Você sabe quem é, né? É o Rogério. É o Rogério? Não é Rogério. Rogério? É Rogério? Cara, não, o Bira. É o Bira, finado do... O pai dele era o Bira Burro, que ele jogou no Inter. Não, tá, tudo bem, que foi atacante do Remo, né? Falecido. Isso, esse era o pai dele que faleceu já. Aí ele era goleiro. Ele tá até hoje na base lá, ele tá até no profissional do Remo lá, preparador de goleiro lá, entendeu? Ele ajuda lá o primeiro que aquece os goleiros na hora que entra pro jogo, entendeu? Aí ele tá lá ajudando lá. Então aí depois veio o Zezinho, louco, né? Aí veio o Fofão. Todos esses caras eu peguei, mas aí um cara diferente debaixo da trave era o Valber, mano. Né? O Valber não era bom com os pés, mas debaixo da trave, para fazer gol era difícil. Fora as outras vezes que a gente esquece, né, Plácido? É tanto goleiro, né, que a gente passa. A gente... Eu espero que... Não vou falar todos, que às vezes eu posso esquecer o cara. Gabriel, tu não me deu nem moral lá na live e tal. Mas olha, porque é o seguinte... A gente está aqui no 4º episódio e sempre que eu tenho conversado com os 3 personagens anteriores, eu digo assim, antes da gente vir para participar, a gente deveria fazer uma lista daqueles que a gente tem que falar. Porque no fundo a gente vai esquecer sempre de alguém, não tem como. Até porque aquela época do futsal... Não tem como. Aquela época do futsal que a gente chama de época de ouro do futsal, Barata. Aquela época tinha muita gente boa mesmo. O nível era altíssimo, cara. Se tu era considerado titular, eu digo tu e outros e tal, considerado titular, tu podia ter certeza que tu era de altíssimo nível. Porque não era fácil. A gente sabe que no futsal tem o rodízio durante o jogo e tal, aquela coisa toda, dependendo da situação do jogo, enfim. Mas, cara, o quinteto que começasse jogando, sabia, era um quinteto de alto nível. E os jogos muito disputados. Então, assim, tem muita gente para lembrar que a gente acaba esquecendo. Tu vê que daqui a pouco, ao longo do bate-papo, a gente vai lembrar de mais alguém. Agora sim, Barata, no futsal, me diz, cara, tu tem um jogo que ficou gravado na tua memória e que tu te lembra até hoje, e quando tu tá na tua conversa, nas tuas resenhas com a galera e tal, tu lembra... Poxa, aquele jogo foi... Ou porque tu fizestes um gol interessante, ou porque tu destes um passe, ou porque aconteceu algo que a gente chama de algo assim inusitado. Qual é um jogo assim que tu pudesse trazer de recordação pra gente, já que a gente tá fazendo um resgate aí do futsal? Plácido, tem vários, né, cara? Eu não sou muito bom de memória, né? Mas teve um jogo lá no Abacatão, se eu não me engano, foi Remo e o Isabelense. Eu não sei se foi Smack e Isabelense, eu não estou lembrado. Que a gente perdeu a decisão e nesse tempo eu estava no campo. Eu fui liberado só para jogar essa final, Plácido. Acho que foi pelo Remo. Deve ter sido pelo Remo. Para te liberar, deve ter sido pelo Remo mesmo. Pois é, isso, verdade. Pelo Remo. Não estou lembrado com quem foi a equipe, se foi o Isabelense ou foi o CLPM. Mas eu tenho para mim que foi com o CLPM, que a gente perdeu um título, que eu fiz até 2 gols nesse jogo. E ficou marcado porque o quê? A gente saiu perdendo, né? Lotado lá o Abacatão. Eles fizeram 1-0 com gol do... Não estou lembrado se foi do Luizão. Não estou lembrado bem. E o segundo gol foi do Tapioca. Não tô me recordando mais ou menos. Aí a gente foi, né? O Sérgio Ricardo chamou nós na hora do tempo e eu entrei, né? Como eu não estava vindo treinar, eu fiquei no banco. E entrei, dali o jogo mudou um pouco.
Não que o time esteja mal, mas com a minha chegada, né? Com o nome, um pouquinho. E a gente foi indo. Aí a gente fez o primeiro, né? Fizemos o segundo e o terceiro, se eu não me engano, a gente virou para 3-2. Aí os caras fizeram 3-3 e no finalzinho do jogo foi 4-3 o jogo ficou. Esse jogo aí ficou marcado porque, eu te falo o quê? Foi um jogo muito emocionante. Né? Onde a gente sai perdente, a gente consegue virar, né? Se eu não me engano. E aí os caras vão e viram de novo o placar e são campeão. E para te ter uma ideia, Plácido, o Remo foi, se eu não me engano, uma vez campeão só adulto. E esse ano eu não estava. O Remo só batia na trave. O Remo era um time muito bom da base, né? Dos meninos do Sub-20 que subiu, já com os meninos que já estavam no adulto. E a gente só batia na trave para quem? O Justo e o CLPM. A gente perdeu os 3 títulos para esse time, cara. Era um time inatível, cara, para te falar a verdade. Era muito forte. Era muito bom. E outra, Plácido. Todos os times eram bons. Paysandu era bom. COPM, Remo, COCB, a própria UFA, Espada, Corpo de Bombeiro, que é o COCB. A Ananindeua formou um time bom numa época também. A Ananindeua, então, Plácido, na época todos brigavam. Na época todos os times tinham chance de ser campeão. Mas sempre esbarravam no CLPM porque era uma sucata, mano. E outra coisa, Barata, tem uma coisa. Devido a esse alto nível, os ginásios estavam sempre cheios. Sempre cheio, lotado. Você falou tudo. Cara. Sempre cheio, cara. Os jogos no Abacatão, eu me lembro benzinho, Plácido. Jogos no Abacatão, na UFRA e na ABB. Que a UFRA agora antigamente era FICAP, né? Agora que é UFRA. Isso, exatamente. Era FICAP. E, meu amigo, era casa cheia, cara, esses 3 lugares aí. E o Serra Freire, quando tinha os jogos lá, que dava bacana, mas era muito difícil o jogo lá. Os jogos lá mesmo, os jogos mais que dava muita gente, era selado ser no Abacatão. Aqui na Escola de Educação Física, quando tinha jogo também, meu irmão, não sei se tu lembra, se tu tava nessa filmagem aí, um repá que teve até briga. Jogaram spray de pimenta por lá. Isso, a torcida invadiu para brigar, terror e roçada. E, meu irmão, esse jogo também ficou marcado que foi um jogo, viu, cara? Eu não tô lembrado se foi uma semifinal, eu sei que era um mata-mata. E tava lotado, Plácido, dessa Escola de Educação Física. Todos ginásios lotados. Só que, infelizmente, no final, teve essa briga. Eu acho que o jogo nem acabou. Infelizmente, né? Porque o jogo era muito bom, realmente. Torcida vibrando, e a imprensa no meio, e os jogos de altíssimo nível. É verdade. E, Barato, daqui a pouco a gente vai dizer que tu continua jogando futsal, principalmente pelo interior do estado. É como tu leva a tua vida, né, cara? Para garantir o teu sustento. Mas nessa época lá, que a gente chama de ouro do futsal, tu tava ali com 20 e poucos anos, enfim. Tu acha que tu poderia ter ido mais longe ali, quem sabe, jogar fora do estado do Pará? E se tu não conseguiste, se tu acha que tu poderia ter ido, por que que realmente não aconteceu, tipo uma saída? Vamos usar um exemplo aqui, por exemplo, o Dedé. Né? O Dedé, que nós fizemos o episódio anterior com ele. Tu acha que tu poderia ter ido mais longe, Barata, naquela época? Plácido, eu vou te falar uma coisa. Muitos falam até hoje para mim. Sempre comecei no salão, né, minha vida. Depois que eu passei pro campo. Mas muitos falavam assim, agora até velho, né? Se eu tivesse continuado no salão, eu acho que eu chegava numa seleção brasileira. Eu tinha mais chance de vingar, né? De jogar fora do Brasil, entendeu? Porque eu me lembro que eu joguei na Ubra, né? A gente fez uma Taça Brasil lá, jogamos com a Ubra final e eu arrebentei, fui bem, só que infelizmente a gente perdeu. Aí os caras entraram em contato aqui com o Max Fernandes, que era o diretor do Remo, e eu fui jogar uma temporada lá. Só que como eu tinha contrato já com o campo do Remo, eu tive que voltar, Plácido. Então o que aconteceu? Ali eu ia seguir minha vida no futsal, só que eu tive que voltar, porque lá a estrutura era boa, eu estava me adaptando com o futebol lá no Sul, eu falei, eu vou viver minha vida no futsal, vou largar o campo. Só que aí o Remo, eu não sei o que deu, se crescer o olho, alguma coisa, e falaram, olha, vocês podem ficar com ele, mas tem que pagar uma multa. Só que não tem nada a ver salão com o campo. Cara, mas não tá entendendo? Então, eu sei. Agora o que aconteceu? Aí eu voltei. Nisso que eu volto, o que aconteceu? Eu saí do futsal e fui pro campo. Já em 2004, quando eu voltei, que foi em 2004. E eu falei pro presidente do campo, presidente,
eu vou assinar um contrato aqui, mas eu quero um valor que, que seja bom para mim. Ele falou, não, Barata, tudo bem, porque eu estava no local que, como falei pro Max, eu queria ser feliz para lá no futsal, mas como vocês falaram que eu poderia ter talento, que era um talento do Remo, que começou na base lá do futsal, do campo, então a gente preferiu te trazer para o campo para te assinar o contrato e você ficar com a gente. Eu assinei o contrato de 5 anos. Tá. Um salário não muito bom, mas foi razoável, mais do que eu ganhava por aí tudinho. E voltando naquele pouquinho lá do Dedé que tu falou, felizmente eu acho que para mim não ir para fora do Brasil, Plácido, foi isso que aconteceu. Eu preferi escolher o campo. Porque se eu sigo ali, Plácido, eu acho que eu poderia ter uma conquista maior no futsal. Tá, né? Tá, então me diz assim, tu lá, foi na Ubra, né, que tu passaste por lá, tu te adaptaste legal lá? Tu te sentiste muito bem Me lá? adaptei. Eu fui bem recebido. Eu cheguei a jogar até no adulto já. Jogando com os caras de seleção brasileira, aquele Thiago, goleiro. Entendeu? Uns e outros lá, o Índio, o pivô. Uns e outros que jogavam o Neto, o canhoto, que jogavam seleção. Então os caras falavam, porra, Barata, tem um cara bacana, moleque bom, fica aí, pô, não volta não. Então eles me davam muita força, né? E eu sendo do sub-20 ainda, com 18, 19 anos. Então, só que infelizmente, como eu estava no Remo, tinha um pré-contrato, eu tive que voltar. Foi esse que foi o problema. Mas eu ia ficar lá, porque eles queriam renovar comigo lá. Eu fiquei só 6 meses, eu joguei só o estadual lá, né? Que é o Gaúcho, e mais uma liga deles lá, que eu não esqueci o nome agora. Então eu joguei 2 campeonatos lá. E já me adaptei. Eu já fui pro primeiro quarteto, né? Quando eu cheguei, já o treinador já me dava moral. Os jogadores que eu joguei contra, tudo joguei já a favor. E os caras, porra, muito bom essa contratação do Barato, o cara que jogou muito contra nós lá em Fortaleza, na Taça Brasil. Quando os caras me viram lá, ficaram surpresos, a mãe e os pais, porque os caras foram lá ver os jogos, né? A família estava em peso lá deles. E eles falaram, olha quem tá aqui, rapaz, o jogador do Remo. Muito bom jogador esse Barata. E aí eu caí na graça deles lá, né? Todo mundo me acolheu bem, a família. Final de semana, cada jogador me levava na casa para me almoçar com a família, entendeu? Então eu me adaptei muito rápido, Plácido. Oh, que bacana, rapaz. Barata, eu preciso te perguntar uma coisa. Nessa trajetória, na vida como um todo, a gente tem as alegrias, tem as frustrações, tem as decepções. Ainda bem que as alegrias são, olha, bem maiores, né, do que tudo isso que acontece. Com certeza. Tu tivesse alguma decepção no futsal, assim, que ficou marcado pra ti? Podia contar pra gente? Plácido, pra te falar a verdade, não, cara. A minha única frustração, né, nem em termos de jogador nem nada, é que hoje o futsal paraense paga mais do que na nossa época. Então, tipo assim, não é uma frustração. Tipo assim, a gente nasceu no tempo errado. Tá. Hoje a galera tá faturando um negócio legal por aí, tá? E bem, Plácido. Todos os jogadores da minha época falam. Se fosse no nosso tempo, que eles estão pagando hoje, todo mundo estava eleito. Porque além de ser só craque de bola, ia ter concorrência, né? Nos interior, poxa, eu vou pegar Barata, vou pegar o Toninho, vou pegar o Cassiar. Então aí, o dinheiro, né, o valor ia dobrar. O outro, tu vai dar 1.000, eu vou dar 3. Vou dar 5, outro vai dar 10, tá entendendo? E hoje em dia tá assim o futebol, o futsal. Tem jogador em Bragança que ganha 10, 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Tu estás te referindo à Semana da Pátria em Bragança, que é aquela competição Isso. que tem. E não só lá, né? E não só lá, né? Tem outros copão também que eles jogam, entendeu? E é tudo dinheiro bom, Plácido. Então, esses meninos de hoje em dia, né? Nasceram no tempo bom. Né? No tempo que o futsal tá dando dinheiro, porque no nosso tempo, a gente não vivia do futsal, Plácido. A gente jogava o futsal porque gostava, mas o pagamento era pouco, Plácido. A gente ia no interior, pra gente cobrar R$300, os caras choravam para dar no jogo R$300. Hoje tem jogador que vai e ganha 1.000, 1.500 e R$2.000 no jogo. Aí daí você já vê a diferença. Barata, quando a gente estava conversando para fazer essa nossa resenha aqui, tu estavas em Rurópolis, na Transamazônica. Conta pra gente aí, o que é que tu estás fazendo atualmente? Como é que tu estás te sustentando, garantindo o sustento da tua família? Conta pra gente. Plácido, eu sempre vivi do futebol, né? Até hoje, cara.
Com 41 anos e na roda esse Pará aí, cara. Jogando o Novo e o Master, né? O Novos eu já larguei mais, só no Master. Então, como eu estava em Rorópolis, estava tendo duas competições lá, uma de society, né? E uma de campo, aqueles terrão, que Ah, se é? chama. Tipo assim, o estilo terra firme. Hum, Aí eu estava jogando nos dois. Um era Master e o outro era Novos. E eu fiquei lá esse tempo, agora lá, fiquei no mais ou menos em um mês. hum. E queira que não, pela minha idade, eu vou porque eu tenho um nome a zelar, né? Então Isso. muitos me conhecem e eu falo o meu valor. Tem uns que choram, tem outros que não, e o cara fala, não, pode vir que eu assumo. E eu vou, Plácido. Então, eu não vivo do futebol, para te falar a verdade. Eu sei. Não Agora me. consigo manter a minha família do Ah, futebol, entendeu? tá. Esses times lá, quem mantém são empresas? É a gestão municipal? Como é que funciona isso, por exemplo, lá em Rurópolis? Plácido, às vezes é parceria, né, que eles fazem. Aí eles pedem um patrocínio ali, por exemplo, o supermercado, pega numa loja do telefone, entendeu? Nem Hum. todos são bem financeiramente, mas como eles são conhecidos na cidade e tem aquelas ajudas, e dá para trazer o jogador, entendeu? Ah, então tá certo. Já tens alguma coisa programada para o interior? Não, eu vou amanhã para Vigia, que eu vou jogar no Academia 40, que é do Ah, Daniel Lavareda lá, o time, não sei se você ouviu falar dele, já, esse já, time já. também. Já sim, o Academia 40, sei. Aí é É uma futebol. vez no mês. É Então se futebol. trata o quê, Plácido? Ah, Deixa eu te explicar como é a Academia 40. A tá. Academia 40 é um jogo no mês só. Hum, Então o mês tem 12, então o ano tem 12 meses. certo. São Só mês de 12 dezembro que a jogos. gente não joga. Então amanhã é o último jogo do Ah, Academia 40. no Aí caso, em dezembro é a confraternização, entendeu? no Então caso, eu recebi esse projeto, né? ah, Essa proposta para ir para lá desse projeto, que quem me levou para lá foi o Laurito e o Fábio Oliveira, foram os dois que me indicaram. Eu até levei o Cassiel fez até uns 2 jogos lá, mas depois não foi mais. Então lá só dá ex-jogador, Laurito. O trabalho do cara lá foi para resgatar os ex-jogadores. Daniel Lavareda, né? O Daniel cara que Lavareda e o comanda lá. Lúcio Vale, que é o presidente lá, que também faz parte. Entendeu? É. Então é o quê? Aí vem Laílson, Dadá, Flamel, Fábio Oliveira, Magrão, Adriano Paredão, Vadão, entendeu? Fora os outros jogadores, mano, que é muito. É só ex-jogador, cara. Aí vem o Silvão, entendeu? Vem o Glauber, vem o Cássio, vem um Degolado, uns que não foram também profissional, né? Muito de nome, Cleison Rato, mas que fazem parte desse projeto da Academia 40. Cleison Rato, Marituba, é muito jogador, Joãozinho. Tu tá entendendo, Plácido? É uma Tô equipe entendendo. muito grande. Capanema, entendeu? É um time que para bater é difícil, viu? Eu, Dessa idade que eu tô te falando. eu sei. Porque ele só joga com ele nesses interiores, ele só faz amistoso quem tem de 40 para lá. Negócio de Ah, 37, 36, ele não aceita porque se já tá falando academia 40, então o cara tem que ter 40 anos. tá. Até 38, 39 o cara consegue jogar, ele deixa. Mas se ele vê moleque novo, ele barra. Porque como ele Ah, fala, pô, se é 40 anos, como é que ele vai botar um moleque de 30 anos, 32? fica Os desigual o caras do interior, negócio. entendeu? Aí não Então, pô, dá. mano, a gente já, olha, eu já fui para Manaus jogar lá. Já jogamos com uma equipe que veio Ronaldo Angelim, Oséias, Obina, aquele Marcelinho Paraíba. Hum, Pô, mano, de vez em quando tem essas bolas aí, cara, que esses caras atrás do interior, que os caras fazem questão de mostrar pros torcedores. Pô, e é muito bom, cara. E a é, gente só tem a ganhar, é viagem, tudo por conta, a gente não gasta nada, entendeu? A é, gente viaja aí, jogar em Fortaleza, só que essa de Fortaleza eu não fui. Eu ainda não tinha sido, como é que fala no mundo da bola, né? Contratado ainda, isso. entendeu? Mas é muito bom, cara. Uma É, estrutura muito boa. Tá de parabéns esse projeto do Daniel Lavareda. O melhor quando a gente para, né, de jogar ah, profissional, é as histórias que fica, Plácido. Porque imagino. eu peguei muito jogador no Remo bom, Ah, na época, né? Para hum, me ser reserva. E sempre entrava, Plácido. hum, Sempre entrava. Sempre peguei jogador quando veio pro Remo, sempre craque. Alex Oliveira, Maurílio. Tu tá entendendo? é, Só jogador Jean, príncipe do Bainão, que chamavam. Como é que tu vai pegar Rogerinho, que é o daqui, que jogou comigo sub-20, craque de bola também, cara diferenciado. Como é que tu vai jogar com esses caras?
E eu ali na casinha, quando eu entrava meus 10, 15 minutos, eu fazia meu trabalho, entendeu? Mas o que era o bom disso aí? Era a convivência com esses caras. Era os caras passando conselho para nós que era mais novo. Falavam que a gente tinha um maior talento, que a gente tinha sucesso daqui para ir para outros clubes, só que tinha que ter cabeça e tal e tudo mais, tá entendendo? Peguei o Aldair Helmas, esse que é treinador do Atlético Paranaense. Barata, dava para ter ido mais longe no campo também? Plácido, dava, cara. Dava, porque depois eu me adaptei, né, Plácido? Depois eu peguei a como a extremidade do campo para o futsal, né? A distância de quadra para campo, de quadra é menor. Isso. Já de campo é maior, né? Isso. Então, eu estranhei muito na época, no início, na base. Então, aquilo com o professor Dornelles, eu fui me aperfeiçoando e sou muito grato a esse cara, porque esse cara me ensinou muito no futebol de campo, quando eu comecei com ele. Tá entendendo? Sem ele, eu não sei se eu tinha essa formação dessa base toda que eu tenho hoje em dia jogando futebol. Então, ele me ensinou muitas coisas. A saber os atalhos, a saber correr por aqui, para não correr em vão. Então, esse cara foi um paizão para nós todos aí que jogou com ele. Os meninos que um dia foram ver essa live, eles vão entender o que eu tô falando desse cara. Foi um treinador que foi um paizão para nós. Cara diferente, que passou mais de 5 anos no Remo. Ganhamos tudo no campo, Plácido. Tudo que tu imagina. Só não ganhamos a copinha. Eu joguei 2 copinhas ainda com ele. Mas o Paraense Sub-20 só dava nós, Plácido. Lá em São Paulo. Hein? Lá em São Paulo, a copinha. Lá em São Paulo, isso. A gente ainda pegou ainda. A gente ainda teve 2. O último nosso, a gente ainda pegou o mata-mata que a gente perdeu pro Flamengo, né? A gente ainda chegou um pouquinho mais longe no segundo. No primeiro não foi tão longe. Mas o segundo já foi, que a gente perdeu pro Flamengo. Então, esse cara foi um cara que ajudou muito no meu processo, por exemplo, que vim do salão, né? Os outros não, já eram do campo, já tinha um pouquinho da base, da noção. Eu não. Eu ainda fui me adaptar a jogar. Mas eu sou muito grato a esse cara, Plácido. Cara que me ajudou para mim dominar a bola, olhar para trás para ver se vem jogador. Naquele tempo, o marcador não sabia dessas coisas. Aprender a dominar e não ser igual o salão, dominar normal, a bola igual de campo. Então, tudo isso eu fui aprendendo com ele. E graças a Deus eu fui pegando, e quando, para te ter uma ideia, eu joguei só 1 ano, 2 anos com ele, eu subi profissional. O aproveitamento então, muito bom. Muito bom, então eu sou muito grato a ele, né? E a noitada, Barata, como é que era a noitada? Na época do futsal, na época do futebol, e aí, tu te metia muito? No futsal não, né? Porque eu era de menor, né? Eu era menino ainda. Aí depois que eu passei pro campo, a empolgação, o nome, campeão brasileiro da Série C, tu já viu, né? Aí queria dar uma volta, ia ali, ia acolá, mas como eu te falei, não era mais por bebida, era mais para sair, para resenha, para ficar com a galera, entendeu? Eu gostava dessa resenha. Mas de beber eu não era muito de beber. Até hoje eu não sou de beber, entendeu? Bebo quando eu tô com vontade, quando me dá uma vontade de beber, mas não sou aquele cara de beber. De falar, vou sair todo final de semana e beber, não. Então era um cara muito, na minha, em tempo disso, só o que era noitada. Porque se tu não bebe, mas tu tá perdendo noite de sono, é a mesma coisa, ou até pior. Verdade. Entendeu? Então foi mais isso, mas em termos dos caras falar, Barata não vingou tanto porque era muito da noite, bebia muito, não. Da noite pode até ser, mas da bebida não, porque eu não bebia, né? Aí depois que eu fui pensar, já estava tarde, né? Que eu parei mais de sair, essas coisas. Já era tarde, entendeu, Plácido? Agora tu falastes aí em 2012, Indonésia. Como é que foi? Como é que foi por lá? Eu fui lá, né? Tive uma passagem não tão boa, porque meu empresário me enganou, né? O Beto que me levou, me apresentou para esse empresário, eu fui para lá, só que infelizmente o empresário me sacaneou. Aí, depois que eu peguei um visto, né, se eu não me engano, foi de 3 meses, aí depois que acabou meu visto, eu tive que voltar, porque o empresário me sacaneou e depois ele me botou ainda, quando eu voltei para o Brasil, ele me botou num time lá em Jacarta, na capital, como se eu estivesse jogando. Quando eu vim para cá, voltei de férias, que eu fui jogar em Macapá, com o Dornelles, o próprio Dornelles, que ele pegou um time lá no Ipiranga. Ele falou, Barata, tu já tá no Brasil, que ele sabia que eu tava para lá. Eu falei, já. Quer vir me ajudar aqui no Ipiranga? Tá o Romeu, tá o Davi, tá uma galera boa, o Fabinho. Tá um time bom aqui, tu quer vir? Falei, vou, professor. Tô de touca mesmo. E quando eu chego lá, Plácido, meu nome tá no bid, como se estivesse no bid lá em Jacarta, como se eu estivesse jogando lá, tu acredita? Com contrato e tudo. Rapaz. E o cara não sacaneou, não falsificou a minha assinatura, falsificou meus documentos tudinho, cara. E tava ganhando dinheiro sem eu estar lá.
Isso não é empresário, é inimigo, né? É inimiga. Então, tipo, tudo aconteceu, né, Plácido? Daí ali eu fiquei triste, né? Fiquei 6 meses sem jogar, porque isso é internacional. Aí fui com alguns advogados, os advogados falaram, Barata, se fosse no Brasil, tu ia ganhar um dinheirão, porque tinha várias coisas aí no meio. Falsificação de identidade, não sei mais o quê. Falaram um monte de coisa. E aí, como é fora do Brasil, é um país que é de lá, a gente não sabe como é a lei lá. Então, tu pode gastar pagando toda a minha despesa e não vai ganhar. Então, eu preferi não fazer mais nada. Eu só queria que eles pudessem me tirar para me poder jogar aqui o mais rápido possível no Brasil. Aí eu passei 6 meses nessa brincadeira de desempregado. E Barata, tu passaste por um problema de saúde muito sério, não foi, cara? Em 2000 em 2010, se eu não me engano, Plácido. Uma meningite. Foi 2010 ou 2011. Eu peguei uma meningite bacteriana, cara. Eu fiquei 4 dias em coma. Só Deus. Mas graças a Deus foi tão maravilhoso e não me deixou sequela, né? Fiquei um mês internado ainda e 4 dias em coma. E graças a Deus estou aqui contando essa história para você. Às vezes eu não gosto nem de contar que eu me emociono, né? É Porque foi uma porque coisa muito eu, eu, onde eu acompanhei muito pelo noticiário, né, cara? Acompanhei muito sim, pelo noticiário. Olha, o atleta André Barata é hospitalizado em estado grave, né? Tá em coma. Aí todo mundo ficou muito assustado, assim, né? Mas eu tava pelo que até você está contando, né? E pelo coma, inclusive, que aconteceu, você fala em 4 dias, cara, realmente é uma bênção, né? Tu tá falando aqui, voltando a jogar depois e tal. eu tava até na tuna, né, Plácido? Foi lá que Uhum. tudo aconteceu. Então, todo mundo chocado. Aí muita gente me ajudou, né? Presidente da Tuna, Paysandu, Remo, então foi toda aquela união. Não teve, ali já não teve mais clubismo, né? Não teve mais negócio de rivalidade. Todo mundo se uniu para uma só pessoa que era para mim me ajudar, para mim poder me internar no Barro Barreto, que não tinha leito, né? Aí veio a Rosalinda também, acho que já conhece ela, uma aí também que é remista. Uhum. Não sei se você já ouviu falar dela, Sim, sim. uma que trabalha pro Estado, eu acho, se eu não me engano. Então, ela que foi os contatos, né? Na época, minha esposa me contou. Então, meu irmão, foi uma coisa mesmo muito delicada. Então, só tenho que agradecer, né, cara? Aí, depois que eu saí, muita gente veio me visitar, muita gente fizeram um jogo solidário para ajudar a comprar remédio, né? Até, se eu não me engano, até o Paulo Henrique Ganso doou uma camisa na época do Santos, né? Fizeram um jogo beneficente para mim lá no Rola Bola, lá na areia lá, e eu estava presente, estava meio um pouco debilitado, mas eu tive que ir, né? Porque tinha muita gente lá para fazer isso, eu tive que comparecer. Foi muito bom, cara. A gente nem sonha de onde a gente menos espera, né? As É, pessoas que gostam da gente. é. É nessa hora que a gente vê como as coisas acontecem, né? A Isso aí. solidariedade, ela funciona, né? Mas Sim, sim. tu demoraste quanto tempo para jogar bola de novo? Poxa, Plácido, se eu não me engano, eu passei uns 4 meses para me voltar 100%, 5 meses mais ou menos, cara. Porque com um mês depois, 2 meses, eu não conseguia jogar, cara. A minha, a minha vista ficava meia zonza, eu olhava para cima, parece que eu estava correndo em diagonal. Processo muito complicado. E eu pensei que essa sequela ia ficar na minha cabeça, né? Hum, Que a bola vinha no alto, quando eu corria, eu estava saindo fora do campo, pô. hum. Então não Ficava sem estava rumo, correndo, né? Era? hein? Ficava sem rumo. Sem rumo. Isso aí, falou tudo. Aí, pá, e fui fazendo fisioterapia. Aí a fisioterapia falou: não, mano, agora é esperar tu ficar resguardado que tudo vai voltar ao normal. E muito remédio forte, né, que eu tomei também, afetou um pouquinho. E com 4, 5 meses eu já comecei a correr, a trotar. Aí foi que eu falei, não, agora eu já tô melhor. Melhorando, Plácido. Eu falei, agora sim, tô zerado. Rapaz, a gente abre um sorriso assim, porque na verdade é de felicidade em função de tudo o que aconteceu. Você mesmo está dizendo do tipo, nasci de novo, né? É uma Nasci verdade. de novo. Nasci de novo, é. E Barata, voltando um pouquinho da época do futsal, se você tivesse que agradecer a alguém assim, não, eu sou grato a esta pessoa, ou a mais de uma, se for o caso, de quem tu te lembraria nesse momento? Cara, duas pessoas que foi fundamental para mim chegar até o Remo, né? Hum,
Primeiramente o Loso lá do César, que foi ele que abriu minhas portas. Concorda? Se não fosse ele, eu não ia pro Remo. Isso. E o outro foi o Sérgio Ricardo. Os dois já faleceram, né? Os dois já faleceram. E tem um terceiro que a gente não dá nada, mas também foi um braço direito, foi o Max Fernandes. Grande Max Fernandes. Gente muito fina. Diretor. Gente muito fina, o Max. Então, Cara bom no foi esses três trato. caras. Então, foi esses três caras aí, Plácido, que eu tenho, para te falar a verdade, foi meu braço direito para me poder chegar onde eu cheguei. Se não fosse eles, não estava contando essa história para você. Eu não ia ser campeão brasileiro. Eu não ia ganhar troféu Romaurana. Eu não ia sair para fora do Brasil para jogar, entendeu? Então, foi ali que começou tudo na minha vida. Então, eu sou grato a esses caras, né? Barata é Do quando você futsal, né? Que eu tô falando, futsal. Isso. Tá. Barata quando você, na rua, o pessoal te reconhece assim e tal ainda. Barata, André Barata e tal. Porque é o seguinte, quando a gente está conversando com a galera do futsal, eu estou mantendo muito contato agora, depois de algum tempo já, para fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui de resgate do futsal. Quando toca no teu nome, por exemplo, a galera, pô, mas esse cara era realmente assim, um cara fantástico, além da boa convivência, além de ser um cara maneiro, brincalhão. Sim. Era um trato com a bola, meu amigo, não precisa nem comentar, né? Porque era o que era, as imagens estão aí para mostrar, né, os gols que tu fizeste, as jogadas que tu fizeste. E o povo na rua, como é que ainda te reconhece muito? Plácido, aonde eu vou, não tem jeito. É os mais velhos, é os pais falando para os filhos, olha, esse aqui é craque, aí bate foto, esse aqui jogou no Remo, esse cara aqui era muito bom no futsal, entendeu? Então a gente tem os pró e os contra, né? Aí outros falavam, ele perdeu o pênalti no repá, mas é bom jogador, sabe? Sempre tem, né? É. E essa Sempre tem experiência de aquele perder torcedor pênalti, para como é tirar que aquele é? barato e tal, mas é aquele ditado, a gente não agrada a todo mundo, né, Plácido? É. Como é Quem que, dera se a gente agradasse. como é que foi Mas, essa experiência aí de perder esse pênalti no repá? Plácido, foi uma experiência muito, muito ruim, né? Que eu não queria passar. Mas só que, meu irmão, eu fui um cara que, se eu queria essa vida, eu não podia, naquele momento ali, dizer não. Porque eu vou te explicar como aconteceu a situação do Bora, pênalti. conta aí pra nós. A gente empatou com o Paysandu, né? Hum. A final do primeiro turno. E aí, eu entrei no segundo tempo. Entrei bem, por sinal, né? Conseguimos empatar o jogo. Não fiz gol, né? Mas entrei bem, deu uma mudada no jogo e empatamos. Aí, na hora de bater o pênalti, o treinador era o Charles Guerreiro na época. E ele chegou assim e foi falando: quem tá apto para bater? Quem tá bem para bater? Aí 1, 2, 3, 4. Aí no quinto, ninguém falou, né? Ninguém quis. Aí teve um que eu não tô lembrado agora o nome e falou: poxa, eu tô com a perna pesada, professor, não dá para me bater. Aí olhou para mim e falou: Barata, tu, tu, tu poderia bater o quinto? Porra, pô, ele me deu a primeira oportunidade para me jogar, vou dizer não, Plácido. Não tinha como, pô. Aí ele ia me chamar de quê? De frouxo, pipoqueiro, alguma coisa assim. Eu falei, professor, depender de mim, eu tô dentro. Ele, então pronto, você vai pro quinto. Então, só que naquela época ali, todo mundo falou que ele errou em me botar em quinto. Era para ele me botar logo no início, né? Porque o quinto é muita responsabilidade para meia idade. E aí, chegou na minha vez, né? Aí o menino já tinha perdido, né? O Cristiano, que era o goleiro. E não tô lembrado do outro que perdeu. Aí eles também perderam lá, que não sei quem foi que perdeu. Aí na minha, se eu fizesse, aí ia empatar o jogo, ia ficar 5-5. Aí ia para alternado. Então a pressão já aumenta, né? Porque se eu vou para bater, e se eu fizesse e ganhava o time, eu te garanto que eu ia fazer. Porque eu ia estar tranquilo, porque se eu perdesse, eu sabia que ia ter o alternado ainda, então eu ia ficar zerado. Aí eu falei, caramba, vou ter que bater para me voltar a ter os pênaltis de novo no alternado. Eu peguei a bola, a primeira que eu baixei para botar, ela saiu da marca do pênalti. Aí ali já quebrou com o meu psicológico. E a torcida falando que vai perder 40 mil pessoas ali. E do lado do Paysandu ainda a trave. E eu falei, meu Deus, meu irmão. E peguei de novo, tremendo um pouquinho a mão, né? Aí consegui botar e fui. Quando o juiz apitou, eu bati e o Ronaldo defendeu. E eles foram campeão. Entendeu? E ali passou tanta coisa na minha cabeça, né, cara? Novo e tal, mas graças a Deus eu tive
Ali os caras me abraçaram, os jogadores, o treinador, não, isso acontece. E, meu irmão, só bate, só perde quem bate, meu irmão. E tamo junto, Barata. Vida que segue. Tem um moleque ainda que tem um futuro enorme pela frente, bora. Vida que segue, vamos treinar que tem o segundo turno. Então ali eu fui acolhido pelos jogadores e pela comissão. Então ali me deu uma aliviada. Mas na minha cabeça eu fui triste para casa. Era torcedor me chamando de pipoqueiro, era torcedor falando que não era para mim, que não era para me bater, que era para me voltar pro futsal, né? Que o campo não era minha praia e tal. Então eu recebi muitas críticas, né? Mas muitos Imagina. elogios também, né? Porque muitos falavam, não, pô, isso aí acontece, Barato. Levanta a cabeça, tu é novo ainda, tem um futuro enorme pela frente, entendeu? Mas foi complicado ali, umas 2 semanas ali para me treinando ali foi complicado, a torcida pegando meu pé, mas depois passou. Como tudo na vida passa, né, meu amigo? Como tudo na Como vida tudo na passa. vida passa. São momentos complicados que você torce, aí fica pensando, tudo na vida é passageiro. Aí dessa hora Tudo é tem, passageiro. tem os amigos mais próximos enfim, para te consolar, a família, que é muito importante também Com nesse certeza. momento do consolo. E só passa por isso quem tá lá, né? Só passa por isso quem tá lá. Se o caboclo não tiver lá, ele não passa. O cara que tava com a perna pesada lá, ele foi te dar um abraço também? Foi, pô. Foi. Me deu um abraço e falou, pô, isso aí acontece, né? Vida que segue, vamos treinar, vamos para cima, que tem o segundo turno todinho pra gente dar a reviravolta. Grandes histórias de André Barata, meu amigo, aqui no Resgate Futsal Resenha. E Barata, tu quer deixar algum recado aí, cara, pra gente ir encerrando o nosso bate-papo, alguma coisa que tu planejastes falar aqui, que por acaso eu não tenha te perguntado sobre, tu quer deixar um recado pra alguém? Quer mandar um recado pra alguém? Plácido, o Hum, que eu tenho para falar é muito obrigado pelo convite. Isso hum. aqui para mim vai ficar marcado, cara. Você ser lembrado, você puxar lá do fundo do baú as nossas histórias com vários jogadores renomeados que passaram por aqui pelo futsal paraense. Isso aí, meu irmão, já é uma grande conquista para mim. Eu acho que para todos que você está entrevistando. Então, quero que você continue nessa sua caminhada, né? Que o Papai do Céu possa lhe abençoar. E é isso, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. E pode contar comigo porque deve é. A hora que precisar, Barato está aqui à sua disposição, beleza? Olha, e não vai ligar pra alguém que por acaso comente, esqueceste de falar meu nome. Não liga pra Pô, ele, não. aí se me ligar, se caso esses daí que forem ver e me ligar, vou falar, pô, me perdoe porque era tanta gente, mas você sabe que você mora no meu coração, vou falar para ele, né? Logo tu, né, Barata, que não tem uma resenha boa pra se sair Pô, é legal. difícil de perder. Beleza, então é o seguinte, gente, antes de encerrar, você vai mais uma vez deixar seu like, vai curtir, vai comentar, né? Vai conta histórias aí que a gente não se lembrou, coloca nos comentários aí, tá? Aí você vai se inscrever no canal e importante pra gente levar à frente o nosso projeto é compartilhar com o máximo de pessoas aí, tá? Que é pra gente levar à frente o nosso projeto. Meu caro André Luiz, é? André Luiz? Né, Luiz? Por que todo André Luiz, hein, rapaz? Tem todo André Luiz, não sei por que isso. André Luiz de quê? Pinheiro da Silva. Pinheiro da Silva, o Barata, para lembrar de novo o Dida, né? O Dida, o primeiro nome dele é Márcio, né? Márcio. Márcio, grande Márcio, tá certo. Barata, meu amigo, um beijo no seu coração, muito obrigado. Você desde o começo, sempre. Olha que a gente demorou um pouquinho a fazer por conta de agenda, né? Dava os imprevistos aconteciam e tal, e a gente acabou tendo essa oportunidade de fazer isso aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua generosidade em participar aqui com a gente, tá, meu irmão? Beijo no seu coração, meu amigo. Obrigado, Plácido. Tamo junto. Até a próxima. Beleza? Tchau. Dá um tchauzinho aí pra galera. Tchau. Abração, galera. Um abraço. Tchau.